Esta é a série mais sombria que você verá sobre o desejo feminino, porque o que você pensa que sabe sobre amor, obsessão e a psique feminina é uma mentira. Nos próximos minutos você descobrirá as verdades brutais que Dostoiévski escondeu em seus romances. Verdades que explicam por que os homens sofrem no amor, por que as mulheres destroem o que anseiam e como os romances mais trágicos da história não foram acidentes, foram fatalidades. No final, você não apenas entenderá o desejo feminino, você o verá como a força perigosa que realmente é, e esse conhecimento mudará para sempre a forma como você ama. Há uma história que Dostoiévski nunca escreveu, mas ele a viveu. Em 1854, exilado na Sibéria, ele conheceu uma mulher chamada Maria Dmitrievna. Ela era bonita, casada e totalmente indiferente a ele, razão pela qual ele ficou obcecado. Por anos, ele se atormentou por causa dela, escrevendo uma carta encharcada de desespero, enquanto ela brincava com sua devoção. Quando ela finalmente se tornou viúva, ela permitiu que Dostoiévski se casasse com ela, não por amor, mas porque precisava de estabilidade. O casamento foi um inferno. Ela zombou dele, o traiu e o esgotou emocionalmente até a morte dela. E, no entanto, em suas cartas, ele chamou esses anos de o sofrimento mais requintado de sua vida. Esta é a primeira lei do desejo feminino. O que é inatingível se torna sagrado. Dostoiévski não apenas escreveu sobre isso, ele o incorporou em todas as heroínas trágicas que criou. Nastasia Filipovna, em O Idiota, é uma mulher tão consumida pelo seu próprio auto-ódio que ela arruína todo homem que a ama, levando um ao assassinato e outro à loucura. Grushenka, em Os Irmãos Karamazov, joga pai e filho um contra o outro, não porque deseje um dos dois, mas porque a rivalidade deles prova o poder dela. Essas mulheres não querem amor, elas querem adoração, e no momento em que um homem a dá, ele se torna descartável. A história está repleta de estudos de caso que comprovam isso. Pegue a cortesã do século XIX e Cora Pearl, que levou aristocratas à falência, não por dinheiro, mas pela emoção de vê-los implorar, ou a infame Marquise de Merteuil, de Ligações Perigosas, um arquétipo real da época que escreveu em suas cartas: "Nunca amei ninguém o suficiente para poupá-lo." Essas mulheres não eram anomalias, eram extremos de uma verdade que a maioria dos homens se recusa a ver. Um estudo de 2017, em Personalidade e Diferenças Individuais, descobriu que as mulheres consistentemente consideram os homens mais atraentes quando acreditam que outras mulheres os desejam, mas aqui está a reviravolta. Assim que elas conquistam esse homem, o interesse delas frequentemente desaparece. A caçada era o ponto. Então, por que isso acontece? A resposta de Dostoiévski é aterrorizante em sua simplicidade. Os seres humanos são viciados em sofrimento. Em Notas do Subsolo, o homem do subsolo diz: "Juro, senhores, que ser excessivamente consciente é uma doença, uma verdadeira e completa doença. Mulheres como Nastasia ou Grushenka não são más. Elas são hiperconscientes do próprio poder, e essa consciência transforma o desejo delas em algo destrutivo. Elas não querem felicidade, elas querem drama, tensão, a doce agonia da incerteza. E os homens, treinados pela sociedade para acreditar que a persistência vence o amor, caem direto na armadilha. Imagine isto: um homem passa meses cortejando uma mulher que envia sinais mistos. Um dia quente, no dia seguinte fria. Ele pensa: se eu apenas provar o suficiente, ela se comprometerá. Mas o que realmente está acontecendo? Toda vez que ele a persegue, o cérebro dela registra o esforço dele como validação. Ela não se apaixona, ela se apaixona por ser amada, e no momento em que ele para de jogar o jogo, ela ou o descarta ou aumenta a manipulação para reacender a perseguição. Isso não é especulação, é psicologia comportamental.
O reforço intermitente e a teoria do reforço, comprovados nos experimentos de Skinner com ratos, mostram que recompensas imprevisíveis criam vício. Mulheres que alternam entre afeto e indiferença não estão confusas, elas estão condicionando. Mas é aqui que Dostoiévski oferece uma saída. Em Crime e Castigo, Sônia representa um tipo diferente de desejo feminino, um enraizado no sacrifício, não na manipulação. Ela ama Raskolnikov não pelo que ele pode dar a ela, mas apesar do que ele fez. A principal diferença é que ela o vê como humano, não como uma fonte de validação. A maioria dos homens nunca encontra uma Sônia porque está muito ocupada perseguindo Nastasia. A tragédia não é que o desejo feminino seja sombrio, é que os homens se recusam a reconhecer a escuridão até que já estejam sangrando. Mas, e se o perigo real não forem as mulheres que jogam, mas os homens que as deixam jogar? Agora mergulhamos na verdade mais brutal de Dostoiévski. Como a fraqueza masculina alimenta o desprezo feminino, e por que os grandes homens da história dominaram a arte de ir embora. Você conhecerá o filósofo que previu o simping 200 anos antes de o termo existir, e a única técnica que pode salvá-lo da destruição. Há um momento em Os Irmãos Karamazov que a maioria dos homens perde, um momento que explica tudo. Dmitri Karamazov, um homem de paixões selvagens, se apaixona desesperadamente por Grushenka. Ele sabe que ela brinca com ele, sabe que ela é caprichosa e cruel, mas ele se arrasta, implora e vende sua própria dignidade por uma migalha da atenção dela. A certa altura, ele até grita: "Eu sou um inseto, eu sou um canalha, mas eu devo ter minha felicidade." E o que Grushenka faz? Ela ri, não com afeto, não com pena, mas com desprezo. Porque aqui está a verdade não dita. O desejo feminino se transforma em nojo no momento em que um homem rende sua força. Dostoiévski não escreveu isso como ficção. Ele escreveu como um aviso. Sua própria vida foi um testemunho dessa dinâmica. Após a morte de sua primeira esposa, ele caiu nas garras de Apolinária Suslova, uma mulher cuja crueldade só era igualada pela inteligência dela. Ela o desprezava abertamente, zombava de suas convulsões epilépticas e ostentava seus casos. No entanto, ele permaneceu escravizado a ela. Por quê? Porque, como Dmitri, ele se convenceu de que o sofrimento provava o amor. Mas o sofrimento não prova o amor. Ele prova a fraqueza, e a fraqueza é a única coisa que as mulheres instintivamente rejeitam, mesmo enquanto a exploram. A história é um cemitério de homens que cometeram esse erro. Considere Lord Byron, o poeta que seduziu metade da Europa apenas para ser destruído por sua própria obsessão por uma mulher que não o amava. Ele escreveu cartas à Condessa Teresa Guiccioli cheias de desespero patético. "Eu existo apenas quando estou com você, o resto do tempo estou morto." A resposta dela: ela o usou para obter status e depois o descartou quando um pretendente mais rico apareceu. Ou pegue o caso de Friedrich Nietzsche, cujo colapso na loucura começou com sua humilhação nas mãos de Lou Andreas Salomé. Ele propôs casamento, ela o rejeitou e depois escreveu em seu diário que sua carência a repelia. Estas não foram anomalias, foram fatalidades. A psicologia moderna confirma esse padrão brutal. Um estudo de 2015 em ciência psicológica e da personalidade social descobriu que as mulheres consistentemente perdem a atração por homens que exibem superinvestimento, aqueles que priorizam as necessidades dela acima das próprias. Os pesquisadores chamaram isso de paradoxo da generosidade. Quanto mais um homem dá, menos ela o valoriza. Por quê? Porque o desejo feminino não é sobre justiça, é sobre polaridade. Assim como um ímã perde seu polo quando os polos enfraquecem, a atração morre quando um homem rende sua autonomia. Dostoiévski entendeu isso melhor do que ninguém. Em Os Demônios, o personagem de Stavrogin é um monstro, um manipulador, um homem desprovido de moralidade.
No entanto, as mulheres se atiram a ele. Por quê? Porque ele não se importa, e nessa indiferença reside o poder dele. Mas é aqui que a maioria dos homens confunde a lição. Eles pensam que a resposta é se tornar Stavrogin, imitar a crueldade, bancar o sedutor sem coração. Mas isso é apenas outra forma de escravidão. A solução real é encontrada em O Idiota, na força tranquila do príncipe Mishkin. Ele é gentil, sim, mas é inabalável. Quando Nastasia Filipovna tenta humilhá-lo, ele não se arrasta nem se enfurece. Ele simplesmente se recusa a jogar o jogo dela, e nessa recusa, ele se torna o único homem que ela realmente respeita. A diferença entre Mishkin e Dmitri não é a bondade, é a autoposse. Um homem implora por amor, o outro é completo sem ele. Então, como um homem quebra esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer a armadilha. Toda vez que um homem persegue uma mulher que o desrespeita, toda vez que ele tolera a indiferença ou a crueldade, ele reforça o desprezo dela. O segundo passo é dominar a arte de ir embora. Não como uma tática, não como um jogo, mas como uma recusa fundamental em se rebaixar. O filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, um homem que viu através das ilusões românticas muito antes de o termo simp existir, escreveu: tornar-se indiferente às mulheres é a única maneira de recuperar a própria liberdade. Ele não estava defendendo o celibato, ele estava defendendo o desapego, porque no momento em que um homem não precisa mais da aprovação de uma mulher, ele se torna imune às manipulações dela. Mas isso não é apenas teoria, é uma verdade comprovada pelos homens mais implacáveis da história. Casanova, um homem que seduziu centenas, nunca implorou, nunca confessou amor eterno. O maior truque dele, ele fazia as mulheres acreditarem que eram elas que o perseguiam. Napoleão, que inspirou devoção obsessiva em sua esposa Josefina, escreveu cartas cheias de paixão, mas no momento em que ela o traiu, ele a exilou sem hesitação. Estes homens não eram amados apesar de sua força, eles eram amados por causa dela. E, no entanto, há uma camada mais profunda aqui, uma que Dostoiévski reservou para seus insights mais perspicazes. Em Notas do Subsolo, o narrador zomba. O homem às vezes está extraordinariamente, apaixonadamente apaixonado pelo sofrimento. Esta é a verdade final e mais dolorosa. Os homens não são apenas vítimas do desprezo feminino. Eles o anseiam. O drama, a dor, a montanha-russa de esperança e desespero. É um vício, e como todos os vícios, a única cura é a abstinência. Mas o que acontece quando o desejo feminino se volta para dentro? Quando não é apenas uma arma contra os homens, mas uma força que destrói as próprias mulheres? Agora expomos a figura mais trágica do mundo de Dostoiévski, a mulher que odeia o próprio desejo. Você conhecerá as contrapartes da vida real de suas heroínas, mulheres que queimam as próprias vidas em busca de algo que nunca puderam nomear. E você descobrirá por que a forma mais sombria de desejo não é a que escraviza os homens, mas a que devora as mulheres vivas. Há uma cena em O Idiota que assombra qualquer um que a entenda. Nastasia Filipovna, à beira de sua própria ruína, atira um maço de dinheiro na lareira. 100.000 rublos, o suficiente para comprar liberdade por uma vida inteira, e assiste enquanto ele queima. Os homens na sala se apressam como animais para salvar o dinheiro, rasgando as mãos uns dos outros enquanto ela ri, selvagem e quebrada. Isso não é poder. Isso não é controle. Esta é uma mulher tão consumida pelo auto-ódio que a destruição é a única linguagem que lhe resta. Dostoiévski não escreveu esta cena para chocar. Ele a escreveu para mostrar o fim inevitável do desejo feminino quando ele se volta para dentro. Quando a fome de amor de uma mulher se torna uma fome de aniquilação. Esta é a tragédia que a maioria dos homens nunca vê. A forma mais sombria de desejo feminino não é a que escraviza os homens, é a que devora as mulheres vivas.
Veja Anna Karenina, a resposta de Tolstói às heroínas de Dostoiévski. Ela não apenas abandona a família por paixão, ela se joga sob um trem quando essa paixão falha em preencher o vazio dentro dela. Isso não foi ficção, foi a história se repetindo. Na Rússia do século XIX, a taxa de suicídio entre mulheres presas em casamentos sem amor aumentou tão dramaticamente que os jornais a chamaram de a epidemia da classe educada. Essas mulheres não morreram porque eram fracas. Elas morreram porque lhes foi vendida a mentira de que o amor poderia salvá-las. E quando não salvou, a única fuga que restou foi o esquecimento. Dostoiévski conhecia essa mentira melhor do que ninguém. Sua segunda esposa, Anna Snitkina, era 25 anos mais jovem que ele, uma estenógrafa que ele contratou para ditar O Jogador. Ela o adorava, o salvou dos devedores, suportou sua epilepsia e, em troca, ele a escreveu em seus romances como as mulheres mansas e santas, que existem apenas para sofrer. Mas aqui está o que ninguém fala. Anna Snitkina foi a exceção, não a regra. A maioria das mulheres, como Nastasia Filipovna, não encontra um príncipe Mitkin para se martirizar. Elas encontram homens como Rogojin, que as ama com uma faca, ou não encontram ninguém. A psicologia moderna tem um nome para essa autossabotagem: erotomania borderline. Um estudo de 2020 no Journal of Personality Disorders descobriu que mulheres com desejo intenso e instável frequentemente se envolvem em terrorismo de relacionamento, provocando a rejeição para confirmar seu medo mais profundo de que são indesejáveis. Não é manipulação, é autoexecução. Pense em Edie Sedgwick, a socialite dos anos 60 que consumiu fama, fortuna e heroína tentando preencher um vazio. A indiferença de Andy Warhol apenas o aprofundou. Ou Zelda Fitzgerald, que se jogou de um lance de escadas para fazer F. Scott Fitzgerald prestar atenção e depois passou o resto da vida em um asilo escrevendo cartas que ninguém respondia. Essas mulheres não eram vilãs. Elas eram vítimas de um mundo que lhes ensinou que seu valor era medido pela obsessão masculina. E quando essa obsessão desaparecia, o mesmo acontecia com a vontade delas de viver. Mas por quê? Por que o desejo feminino se transforma em autodestruição? A resposta de Dostoiévski reside em Notas do Subsolo. O homem é estúpido, fenomenalmente estúpido. Isto é, ele não é estúpido de forma alguma, mas é tão ingrato que você não encontraria outro como ele em toda a criação. As mulheres não são estúpidas por quererem amor. Elas são amaldiçoadas por uma sociedade que lhes diz que o amor é a única vitória permitida a elas. Um homem pode conquistar reinos, construir impérios, perder-se na arte, ou na guerra, ou na filosofia. O campo de batalha de uma mulher é o coração, e quando ela perde ali, ela é deixada apenas com os destroços de suas próprias expectativas. Este é o verdadeiro horror de Os Irmãos Karamazov. Grushenka não apenas atormenta Dmitri, ela se atormenta. Toda a sua identidade é construída sobre ser desejada, e quando esse desejo vacila, ela pune todos, incluindo a si mesma. Não é coincidência que Dostoiévski lhe dê um histórico de abuso sexual na infância. Ele entendeu que a autodestruição feminina raramente é apenas vaidade. É o tecido cicatricial de um mundo que lhe ensinou cedo que seu corpo é a única moeda que ela tem. Então, onde isso deixa os homens? Se o desejo feminino é tão volátil, tão autoconsumidor, a resposta é simplesmente evitar as mulheres por completo? Não. A resposta é reconhecer a armadilha pelo que ela é. Não um jogo, mas uma tragédia. Os homens que sobreviveram ao mundo de Dostoiévski não são os que participam, Dmitri, ou os que fogem, Ivan. Eles são os que veem através da performance, Alyosha. Alyosha não tenta salvar Grushenka, ele não tenta possuí-la. Ele testemunha a dor dela sem se afogar nela. E ao fazer isso, ele se torna o único homem que ela não destrói.
Mas e se o verdadeiro segredo não for entender o desejo feminino, mas transcendê-lo inteiramente? É aqui que vamos além de Dostoiévski, para a verdade proibida, como os homens podem aproveitar o desejo sem serem escravizados por ele. Você conhecerá o filósofo que resolveu esse quebra-cabeça 300 anos atrás, e a única técnica antiga que transforma a obsessão em libertação. É aqui que o jogo termina. É aqui que a liberdade começa. Há um segredo enterrado no romance final de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que a maioria dos leitores perde. Não está nos grandes discursos sobre Deus ou moralidade, nem nos assassinatos dramáticos ou nas cenas de tribunal. Está no personagem mais quieto de todos, Alyosha, o monge, o santo, o homem que caminha pelo fogo sem se queimar. Enquanto Dmitri se enfurece e Ivan desmorona, Alyosha faz algo extraordinário. Ele ama sem precisar possuir. Ele sente desejo sem ser governado por ele. Em um mundo onde todos os outros personagens são escravizados pela fome, por sexo, por poder, por validação, Alyosha é livre. E a maior percepção de Dostoiévski é esta: a liberdade não é a ausência de desejo, é o domínio dele. Esta é a verdade proibida sobre o desejo, aquela que ninguém quer ouvir. Vivemos em uma era que oferece apenas duas opções: render-se aos seus desejos, como Dmitri, ou reprimi-los, como um monge. Mas há um terceiro caminho, um esculpido pelos filósofos que o próprio Dostoiévski estudou. Nietzsche se chamou de vontade de poder. Os estoicos chamaram de apatia. Os antigos samurais chamaram de mushin, a mente sem apego. É a capacidade de permanecer nas chamas do desejo e não ser consumido. Querer, mas não precisar. Amar, mas não implorar. Os homens mais perigosos da história sabiam disso. Casanova não seduziu centenas de mulheres porque estava escravizado pela luxúria. Ele o fez porque estava livre dela. Suas memórias revelam uma verdade chocante. Ele frequentemente ia embora no momento em que uma mulher se apegava demais, não por crueldade, mas porque se recusava a deixar a necessidade dela ditar sua vida. Lord Byron, outra lenda da sedução, escreveu em suas cartas: o grande objetivo da vida é a sensação, sentir que existimos, mesmo que na dor. Mas aqui está o que ele não disse. No momento em que a dor se torna sofrimento, no momento em que o prazer se torna vício, você já perdeu. A ciência moderna confirma essa sabedoria antiga. Um estudo de Harvard de 2018 sobre dopamina descobriu que o sistema de recompensa do cérebro não responde ao prazer em si. Ele responde à antecipação do prazer, à caçada, à incerteza, o quase lá. É por isso que os homens que colocam as mulheres em pedestais acabam miseráveis. Eles substituíram a emoção da perseguição pelo fardo da adoração. Mas os homens que permanecem magnéticos, aqueles que inspiram obsessão em vez de sofrerem com ela, são aqueles que permanecem no espaço do quase. Eles dão apenas o suficiente para manter o desejo vivo, mas nunca o suficiente para deixá-lo estagnar. Dostoiévski codificou essa verdade em seu personagem mais mal compreendido, Svidrigailov, de Crime e Castigo. Um monstro por qualquer padrão moral, mas estranhamente carismático. Por quê? Porque ele não precisa de nada, nem amor, nem dinheiro, nem mesmo a própria vida. Quando ele finalmente se mata, não é por desespero, mas por uma indiferença arrepiante. Ele diz: estou indo em uma jornada para lugar nenhum em particular. Este é o lado sombrio da transcendência. A liberdade absoluta pode parecer loucura para aqueles ainda acorrentados, mas há outro caminho. Um caminho intermediário entre o desespero de Dmitri e o niilismo de Svidrigailov. É o que os antigos gregos chamavam de sofrosine, o equilíbrio da alma. Você o vê em Alyosha, que ama profundamente, mas nunca se perde. Você o vê no samurai Musashi, que escreveu: não faça nada que seja inútil,
depois de ter mais de 100 mulheres, mas morrendo sozinho por escolha. Esses homens não eram celibatários, não eram insensíveis, eles eram soberanos. Então, como um homem alcança isso? Primeiro, reconhecendo que o desejo é um fogo. Ele pode aquecê-lo ou queimá-lo vivo, dependendo de como você o manuseia. Segundo, adotando o que os estoicos chamavam de dicotomia de controle. Querer é humano, precisar é escravidão. Terceiro, e o mais crucial, preenchendo sua vida com um propósito tão vasto que nenhuma pessoa jamais poderia ofuscá-lo. Dostoiévski sobreviveu à Sibéria porque tinha sua escrita. Napoleão conquistou a Europa porque tinha sua ambição. No momento em que um homem faz de uma mulher sua única razão de viver, ele assina sua própria sentença de morte. Esta é a lição definitiva do mundo de Dostoiévski. O desejo feminino não é o inimigo. A fraqueza masculina não é o inimigo. O inimigo é a ilusão de que o amor pode salvá-lo. Não pode. Só você pode fazer isso. Alyosha sabia disso, Musashi sabia, Nietzsche sabia. E se você chegou até aqui, você também sabe. Mas este não é o fim, é o começo. Porque agora que você vê o jogo, você tem uma escolha: continuar jogando às cegas ou entrar no único papel que vale a pena ter. O homem que não pode ser jogado. A guerra pela sua alma começa hoje. O campo de batalha é sua mente, e a arma, tudo o que você acabou de aprender. Use-a. Se inscreva em A Odisseia de Viver.